E aí fica a questão, com o Luiz Gustavo nessas condições, né, não podendo contar com ele para o restante da temporada, porque é um caso, é uma incógnita toda essa situação do atleta, que é um caso de saúde. O que o São Paulo vai fazer no mercado? O Zubeldia não vai achar nada no São Paulo. Ô, Clebão, você gosta do trabalho do Zubeldia? Não. Acho péssimo o trabalho do Zubeldia no São Paulo. Eu acho que vai ser 5 rodadas no Brasileiro e ele será mandado embora, no máximo. Salve, salve, galera! O presidente do São Paulo, Júlio Casares, publicou em suas redes sociais neste domingo que o tricolor fechou novo contrato com a Superbet. O valor do novo patrocínio é o maior da história de um clube do futebol brasileiro. R$1 bilhão. Vamos conferir todos os detalhes dessa mega informação que pode elevar o São Paulo de patamar. Só lhe peço, antes de tudo, seu like no vídeo e que se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. O dia que talvez complete um ano, ainda não sei, viu, Márcio? Ele vai cruzar a linha dos 12 meses. Ainda faltam alguns dias. Ele entra justamente para comandar o São Paulo às vésperas de um jogo da Libertadores como visitante contra o Barcelona de Guayaquil, vence. E de lá ele emenda na Libertadores uma série muito interessante, né? Você falou 10 jogos, o São Paulo não perde a 10 jogos, mas o primeiro dessa série ainda era com o Carpini em casa. Com o Zubeldia começam 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 2 gols sofridos. Melhor defesa da Libertadores ano passado, ele sai da Libertadores invicto. É a maior sequência da história do clube? Com um mata-mata no meio disso, né? Não é só a fase de grupos e tudo mais. Então ele já ganhou no Equador. Ganhou do Barcelona, que há um ano atrás, o mesmo Barcelona que eliminou o Corinthians, que ganhou o primeiro jogo dele na estreia da Libertadores este ano. Bom ponto, né? Porque senão vira qualquer um. Exatamente. Empurrou o cara lá na ladeira e pronto. Diferentemente desse ano, quando o Barcelona estava na ele estava na fase de grupos direto e perdeu para o São Paulo como mandante. No primeiro jogo dele. E aí depois ele ganhou no Chile e agora ele ganhou na Argentina. Não precisa ser nenhum especialista no futebol, embora quem acompanhasse a carreira do Zubeldia antes do show do Belo entendesse que o Zubeldia para torneio sul-americano era uma indicação certeira. Ele vinha do título da Copa Sul-Americana com a LDU, né? Sobre o Fortaleza, eliminando o São Paulo do Dorival, no Morumbi, né? Então, para esse torneio, eu acho que não tem discussão que é o técnico apropriado e que entende a relação do São Paulo com esse torneio, que não é a relação do Corinthians com esse torneio, que não é a relação do Flamengo com esse torneio, que não é a relação com nenhum outro clube com esse torneio. A Copa Libertadores da América, para o São Paulino, tem um significado especial. Maior que qualquer coisa. Maior que o Mundial. Maior do que o Brasileiro. Maior do que a Sul-Americana. Maior do que o Paulistinha. Tem. E acho que o Zubeldia, nesse torneio, ele vai bem, né? Isso é uma coisa. E o resto do trabalho do Zubeldia, né? Para justificar a permanência ou não, que era a questão em discussão, né? Que está completando quase um ano. Pois bem, vamos ao resto do trabalho do Zubeldia. No estadual, a colocação final, que no final das contas é o que importa, ou o desempenho final, desempenho não de nível de atuação de tirone, porque eu não vou entrar nessa discussão, ainda mais num torneio como a Libertadores. O desempenho é uma coisa tão particular e pessoal que é aquilo que eu advogava, viu, Massa, em defesa do Abel, quando no início da trajetória do Palmeiras cobravam desempenho. Não, o Palmeiras tem que jogar mais bonito. Desempenho no futebol é ganhar 3 pontos. É ser campeão, né? Então, para mim, eu não caio nessa conversa fiada. Se não tem desempenho nem na seleção brasileira, como é que a gente vai, né? Há muito tempo. Acho que a questão de discussão de desempenho, parênteses aberta, ela acabou na Copa de 82. Para quem é da geração mais antiga. Mas o que incomoda no desempenho do São Paulo ontem? Não, foi bom o desempenho também. Eu vou chegar lá. Né? Eu acho que também foi bom o desempenho, a ponto de você controlar o adversário fora de casa o tempo todo e criar as melhores chances de gol. Parênteses feitos do desempenho, nos outros campeonatos, acho que a Libertadores do Zubeldia, ela é inquestionável, né? Até então, inclusive com essa estreia.
O São Paulo terminou o Paulista melhor do que o Paulista do ano passado. Ele foi eliminado pelo Palmeiras num lance de pênalti discutível, um jogo parelho, e não pelo Novo Horizontino nos pênaltis em casa, com o jogador mais caro se recusando a bater pênalti. Então no Paulista... No Brasileiro também não posso comparar com os outros, né? Porque desde lá do Diniz, na época da pandemia, o São Paulo não ficava entre os classificados para a zona da Libertadores. Então, que raios nós estamos... Que raio de conversa é essa? Sendo que esse ano, é o que a gente vem falando, o São Paulo optou por economizar. Então, o que o Zubeldia tem em mãos, e aí acho que é a cena que... Aí, o Alisson, ele encerra a discussão definitivamente. Porque quando você pensa em trocar um técnico, ou é por resultados muito ruins, que o Zubeldia não tem, ou é por uma implosão de vestiário, como a do Fluminense, que agora anunciou o Renato Gaúcho, em que o Mano Menezes só quase saiu no braço com o Thiago Silva, depois de ter saído do Marcelo. O Zubeldia não saiu no braço com ninguém, ele saiu no colo do Alisson e de todos os jogadores. Então, que raio de conversa é essa? Agora, ela só existe porque a diretoria do São Paulo ela não tem a convicção, ela nunca teve, né? Para bancar um treinador, para insistir numa ideia, pelo menos até que exista algum desses fatores para justificar uma troca. E ela não existe. É garantia de alguma coisa para o final de semana? Não é. O São Paulo no Brasileiro ele vai sofrer, nós estamos falando aqui. O São Paulo na Libertadores ele vai bem, porque o elenco é curto, velho, experiente e cascudo, como mostrou ontem. Mas numa maratona de brasileiro, com esse elenco curto, ele vai sofrer. E vai ser difícil o São Paulo pontuar em Belo Horizonte, ainda mais se ele tiver que fazer opções claras, já no início. O Oscar não vai poder jogar. O Lucas, a gente não sabe quando volta. O Caleri saiu exausto. O outro, né? E aí você tem lá uma diferença muito grande entre time titular e time reserva. Então, eu acho que essa coisa, como você fala de sobrevida, ganha sobrevida, nós estamos lendo aqui, é por conta de uma situação criada que contaminou a mídia que cobre o São Paulo. Tem que, não, mas é isso mesmo. Mas isso, Massini, é o retrato, é a vida como ela é, como disse o Vessone. Ela virou uma bola de neve que ela foi da rede social para a mídia, para a arquibancada, então tem essa coisa, tem essa desconfiança. Mas aí que tá, eu acho que a resposta do Zubeldia não foi a linha de 5 contra o Talheres, que funcionou super bem. Não foi o válvula de escape do Ferreirinha no lugar do Luciano, que funcionou. Não foi a estratégia do Oscar numa posição menos desgastante, porque ele jogou no sacrifício, entre aspas. Foi o abraço do Alisson na hora do gol. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Então, assim, aí, é isso aí. Mostra, Alisson. É isso. Futebol é isso. Se existe essa conexão num gol de Libertadores, o resto é ficha, é detalhe. E acho que o São Paulo agora tem que trabalhar com alguma convicção baseado nessa imagem, né? Ou na imagem dos jogadores com a torcida que foi a Córdoba 50 horas de ônibus. Se você torcesse pro São Paulo, César Filho, você gostaria que o Zubeldia continuasse ou fosse embora? Tá derrubando todo mundo hoje, hein, Beija? Eu tô. Eu gostaria que ele continuasse. Com o Dorival dando soco aí. Aqui também. Eu gostaria que ele continuasse. Gosto dele. Quando ele estava fora do São Paulo, queria ele no São Paulo. E ele falou que a Libertadores para ele é um objetivo muito grande, ganhar a Libertadores. Você gosta do trabalho do Zubeldia? Eu gosto de nego louco, assim, que nem ele, entendeu? Mas ele é um louco pro lado ruim, César. Por quê? Ele só inventa. Outro dia ele quis colocar o Luciano pra ser meia. Ele banca um Caleri que tá numa fase pior que a do Yuri Alberto. Que não inventava mesmo, era aquele... Sabe o cara que Vitor Pereira, que era do Flamengo. Sabe o cara que inventava? O Osório. Eu inventava, adorava o Osório. Mas você vê o Zubeldia, por exemplo, num pôster de campeão? O Zubeldia não combina num pôster de campeão. Pá. Não vai ganhar nada, César Filho. Não vai ganhar. Não sei se vai ganhar. Não vai aqui na tela do SBT. Mas é verdade. Tá nervoso ele. O Zubeldia não vai achar nada no São Paulo. Ô, Clebão, você gosta do trabalho do Zubeldia? Não. Acho péssimo o trabalho do Zubeldia no São Paulo. Eu acho que só atrasou mais a saída dele essa vitória. Eu acho que vai ser
5 rodadas no Brasileiro, ele será mandado embora, no máximo. Mas o Alisson marcou o gol, ele vai aonde comemorar o gol? Percebeu? Não, eu acho que eles têm que ir mesmo. Não, tem que ir não. O cara pode não. Se o elenco não tá favorável ao técnico, o elenco vai comemorar do outro lado do técnico. Não. Ir pro banco em direção ao Ele técnico. falou, é pra você. Pô, então, assim, eu acho... Mas é isso que está acontecendo. É o que eu acho. É isso que está acontecendo. Os jogadores, eles estão vendo toda essa movimentação pro treinador sair. Eles estão vendo isso. Isso aí está acontecendo mais de meses, Benja, que estão falando que o Zubeldia vai sair do São Paulo. Aliás, sair não, que... Né, essa discussão de mandar ele embora. Todo o elenco está vivendo isso. É óbvio que se o elenco fizer um gol, ganhar o jogo, vai dedicar. Eu não estou falando disso, eu estou falando que o trabalho dele está sendo ruim. Se ele se dá bem com o jogador, se os caras gostam dele, é uma coisa. Tem nada a ver uma coisa pro churrasco. Ô, César, se o Dorival falasse, quero voltar, você não gostaria do Dorival de volta? Não? Não, acho que não cabe. Porque ele ganhou o título da Copa do Brasil, que era inédito pro São Paulo, fez a parte dele. Se ele voltar, ele vai sofrer com esse time aí. Eu acho. Pelo bem do Dorival, eu tô falando. Entendi. Quer dizer, não é nem o elogio do Beldia, é o que dá pra fazer com esse time. É, eu acho. Esse time não... Esse time é pior que o da Copa do Brasil que ganhou? Eu acho. Mas tem o Oscar, hein? Tem, mas, por exemplo, o Caleri era muito melhor do que ele está agora. Sim. Matheus Oscar e Lu. Nestor tava jogando pra cá. Não, o Oscar mudou o time do São Paulo. É outra coisa. E o Zubeldia, ele quase muitas vezes joga de segundo volante. Sim. Mas por quê? Porque tem qualidade pra sair com a bola. Mas você perde um grande meia. Não, na minha seleção de todos os tempos, quando eu fiz a minha seleção, o Zico é o meu médio volante, porque não cabe em outro lugar. É Zico, Rivelino e Pelé, meu meio campo. O Zico joga atrás, paciência. Mas vai sair tocando a bola. Até porque esse time não vai jogar com ninguém. Não vai, né? Não vai, porque vai ganhar tudo, né? Então, assim... Mas eu acho que tem isso. O Oscar tem uma qualidade tão grande que dá pra ele fazer isso. Dá pra fazer. Não é porque a bola não chega na frente, ele vai buscar atrás. Não é isso. É taticamente ele vai atrás pra sair jogando. Aquele pra lance jogar do gol do Novo qualidade. Horizonte, não lembra que ele começa aqui de trás? Não, ele dá uma bola pro Lucas, mas no lançamento que parecia... É um jogador diferente, Oscar. Ele é muito diferente, ele Mas, tem muita César, qualidade. você como torcedor do São Paulo, você tem esperança de título esse ano? Você acha que pode? Não? Não. Eu acho que pode acontecer. É lógico que pode acontecer. Nas Copas, né? Jogos eliminatórios, mata-mata, eu acho que sim. Pontos corridos, Campeonato Brasileiro, não. Agora, você estava falando ele inventa. Eu adorei, o Zubeldia deu um nó, na minha opinião, no Abel, quando ele meteu 3 zagueiros contra o Palmeiras. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras apagou e passou para a final porque teve aquele pênalti. Só. Porque o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras dentro do Allianz, na minha opinião. Mas o Corinthians também foi. Por causa dos 3 zagueiros dele. Ele matou com os 3 zagueiros, ele matou o time do Palmeiras. Foi, Clebão? A forma de jogar, na São minha Paulo opinião. foi muito melhor que o Palmeiras São no Paulo Allianz? foi melhor que o Palmeiras no Allianz, e não é só o Palmeiras. O Corinthians também dificultou muito. A verdade, o Palmeiras não está jogando bem faz tempo. E não é só contra o São Paulo, contra o Corinthians. A gente viu vários jogos do Campeonato Paulista com times menores, com elencos limitados, e o Palmeiras não conseguiu jogar. Então não é só a questão do São Paulo ou o Corinthians jogar bem. O Palmeiras não está conseguindo. Você acredita que o São Paulo ganha algum título esse ano? Não acredito. E não acredito, sim, porque eu acho que o Zubeldia não tem condição de ser treinador do São Paulo. Eu discordo um pouco Essa sua frase é forte. Por que ele não tem condição de ser treinador do São Paulo? Porque não tem casca pra mim, porque tem que ser um cara mais cascudo, né? Um cara que conheça melhor, de repente, o futebol, a cultura do Brasil. Eu acho que... Mas hoje tem tantos técnicos que vêm de fora pra cá, tem tanto técnico português hoje, os caras também não sabem a cultura aqui. Tem muita gente dando certo. Acho que tem que dar um tempo para essas pessoas também, para que eles possam... E eu acho que o Zubeldia já conhece o elenco, pelo menos, né? Já sabe os jogadores que tem na mão. E o fato que eu falei dos 3 zagueiros, eu gosto muito dos 3 zagueiros. Por quê? Porque o Emerson Leão colocou 3 zagueiros no São Paulo. Pouca gente lembra disso. Em 2005, São Paulo foi campeão paulista. Mas começou com o Cuca já em 2004. Exato. Mas aí o Leão colocou, chegou o Autori, continuou, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, 2005. Aí 2006, 2007, 2008, tricampeão brasileiro com o Muricy, com 3 zagueiros. Mas olha os elencos que tinha esse período aí. Você tinha Lucas, Miranda, São Paulo tinha nesse período. Não, tudo bem, mas era um esquema que todo mundo condenava. Jogava com 3 zagueiros. Brasil, o último título mundial do Brasil com 3 zagueiros. Exato, também. 2002. Também. Eu gosto dessa. Eu gosto também. Você tem alas de qualidade. Sim, exato, que aí você ganha um meio campo. Luiz Gustavo tem um probleminha, uma embolia pulmonar. E aí o São Paulo divulgou, inclusive, nas suas redes sociais. Foi um caso que acabou pegando até de surpresa, né? Porque aconteceu... O São Paulo, o elenco se apresentou normalmente, né? Neste sábado, para fazer toda a preparação, organizar, fazer toda a preparação.
O Luiz Gustavo, inclusive, deveria viajar para Belo Horizonte, só que ele alegou, e até vou trazer aqui o comunicado do clube explicando, que é bem detalhado sobre toda essa situação. Após se queixar de dores na região torácica na chegada do CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de uma tromboembolismo pulmonar. O atleta se encontra internado para observação e tratamento e permanecerá assim nos próximos dias até novas atualizações. Então, foi um caso pego de surpresa, né? Porque ele chega ao CT, ele reclama de fato desse desconforto que ele estava sentindo no tórax. E aí, para prevenir, né, imaginando ali, não é nada, vamos conferir o que está acontecendo, e vem toda essa questão, né? E aí é preocupante porque hoje a gente foi tentar conversar com mais pessoas para entender essa situação, como é que tá, em que grau tava, e é um caso completamente indefinido. Ou seja, o São Paulo pode não ter mais o Luiz Gustavo como atleta profissional, porque é um caso grave, é uma situação bem delicada de fato. Então o São Paulo, neste momento, esquece qualquer questão de contar com o Luiz Gustavo, de planejamento, de reapresentação. O São Paulo evita qualquer coisa, porque hoje a prioridade é totalmente a saúde do atleta. É um caso sério, é um caso que o São Paulo vai ficar de olho junto com o seu departamento médico e também com o pessoal, a equipe do Albert Einstein, né? Normalmente, a maioria dos jogadores de São Paulo que sempre tem algum problema, alguma coisinha, são direcionados ao Albert Einstein. Então é um caso onde o São Paulo não conta mais com o Luiz Gustavo para essa temporada, essa que é a verdade. Porque é uma situação onde não dá para contar com o atleta, não tem qualquer previsão, prognóstico, expectativa, absolutamente nada. Então o São Paulo está nessa questão priorizando a saúde do atleta, tentando dar total apoio e suporte para ele e para os seus familiares nesse momento, porque é um caso onde, neste momento, ele está estável, está tudo certo, ele está internado e vai ser acompanhado nos próximos dias para entender, fazer novas avaliações e entender qual foi esse grau, se foi mais um susto ou se de fato vai ser algo que vai precisar de um tratamento um pouco mais complexo. Então, o Luiz Gustavo, que já tem, né, uma idade avançada, inclusive esse ano a pretensão dele era que fosse o último ano da sua carreira, ele iria se aposentar ao término desta temporada, ou vai se aposentar, a gente não sabe como é que vai funcionar essa questão da carreira do Luiz Gustavo, mas fato é que desde já a gente aqui no canal deseja todas as boas energias para o Luiz Gustavo, que não seja nada, que tenha sido só um susto e que logo logo ele esteja 100%. Se vai voltar a jogar é um outro caso, é uma outra questão. O importante é o Luiz Gustavo sair dessa intacto e sem qualquer sequela, porque, repito, o caso do Luiz Gustavo é muito sério, independentemente da qualidade do jogador, se você gosta ou não do Luiz Gustavo como jogador, é importante você mandar sua energia positiva para ele, para que ele saia dessa situação, porque de fato é algo que causa uma preocupação bem grande ali nos bastidores. E aí fica a questão, com o Luiz Gustavo nessas condições, né, não podendo contar com ele para o restante da temporada, porque é uma incógnita toda essa situação do atleta, que é um caso de saúde. O que o São Paulo vai fazer no mercado? O São Paulo vai buscar? Vai subir mais alguém? Como é que o São Paulo planeja? Primeiro ponto é de se trazer que foi um caso muito pego de surpresa. A gente até conversou com algumas pessoas no sábado para entender, e eles mesmos ainda estão nessa situação sem saber o que fazer ainda, mas já temos alguns caminhos. Primeiro ponto, completamente descartada a possibilidade do Lisieiro, por exemplo, ser reintegrado e poder jogar. O São Paulo não conta com ele, já planeja de fato que ele seja um alívio na folha salarial no meio do ano quando acaba seu contrato. A outra opção é o Luan, mas o Luan não está inscrito ainda, por exemplo, na Libertadores. No Brasileirão ele pode ser inscrito até o dia 13 de setembro, então há tempo hábil. Porém, ele está passando ainda por um processo de readequação, está treinando com o grupo, ainda não tem uma previsão de fato do Luan acabar tendo oportunidades. O mercado de transferências internacional vai só para o meio do ano. Então, para agora, o que tem é uma janela doméstica, que vai até o dia 11 de abril, onde podem ser feitas movimentações de jogadores que estão livres no mercado ou de jogadores que disputaram o estadual.
em um primeiro momento, o São Paulo não vê no mercado a possibilidade da chegada de um jogador que chegue para ser titular. Porque o São Paulo não quer mais contratar jogadores que vão fazer uma composição de elenco. O São Paulo quer, de fato, contratar os jogadores que tenham capacidade para serem titulares. Foi assim com o Enzo Dias, foi assim com o Wendel, foi assim o Cedric, acho que é um caso um pouco mais diferente, mas foi um acaso. E o próprio Oscar, que são jogadores que, de certo modo, de diferentes maneiras, eles acabaram chegando para serem titulares. Então o São Paulo não entende que não vai ter essa opção de volante no mercado com essas condições. Então vai ter que fazer o quê? Esperar a janela de transferências do meio do ano e fatalmente tentará mais uma vez a chegada do Thiago Mendes. É um nome que o São Paulo vai tentar de novo, vai tentar buscar, vai tentar encontrar uma engenharia financeira para que o salário que ele quer e as luvas que ele quer, que o São Paulo consiga bancar dentro da sua reestruturação financeira sem estourar o limite orçamentário, porque tem que cumprir todas as questões por conta do FIDIC. Inclusive, o São Paulo tem cumprido até aqui, né? Os 3 primeiros meses do São Paulo foram de cumprimentos dessas metas do FIDIC e a tendência é continuar assim. Então o São Paulo tentaria, né, essa engenharia para buscar o Thiago Mendes ou, quem sabe, algum outro nome no mercado, mas entende que a janela internacional só ali que o São Paulo vai conseguir um nome desse cacique. Então, por enquanto, é Alisson de primeiro volante, é tentar ressuscitar o Bobadilla, que nessa temporada não começou bem, e apostar também em algumas oportunidades no De Grussi. É isso que o São Paulo tem, pelo menos nesse primeiro momento. Até chegaram 2 jogadores no Sub-20, o Diordney e o Matheus, só que eles ainda estão passando por uma readaptação ali do clube, então acabaram de chegar, estão se introduzindo com o Sub-20. Então, em um primeiro momento, não conta-se com a possibilidade dos 2 atletas subirem, mas é claro, a depender, né, numa urgência, eles podem acabar pintando. Mas o São Paulo ainda tá meio complexo nessa situação do substituto do Luiz Gustavo. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, compartilhou na noite do último sábado um post no Instagram do CEO da Superbet confirmando a assinatura da renovação do patrocínio Master até 2030, ano do centenário do clube. Segundo a publicação de Alexandre Fonseca, o CEO da casa de apostas, o contrato pode render até R$1 bilhão ao tricolor. Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar por muito tempo. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Uma parceria entre a Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. É só o começo. Vamos juntos fazer história, publicou o CEO. De primeiro momento, em 2025, o montante a ser embolsado será de R$78 milhões e com reajustes progressivos, chegando até R$140 milhões em 2030. Ao todo, o clube deverá embolsar a quantia de R$1 bilhão. E aí, torcedor, você acha que agora o São Paulo fechou um contrato justo que valoriza a história e a grandiosidade do único time brasileiro tricampeão mundial e campeão de tudo? Deixe nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E para você que chegou até aqui, clique no link abaixo e aproveite os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa. O perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.